Galera do segundo ano, vamos iniciar aqui a nossa correção, certo, da atividade do dia 19/11 de 2020. Primeira questão, na verdade é a segunda questão, né? Que eu pedi a partir da segunda questão, né? Então, essa segunda questão diz o seguinte: uma transformação de 4 mols de um gás ideal monoatômico consiste na expansão do estado A para o estado B. O estado A é esse ponto aqui, ó. Pincel. O estado A é esse ponto aqui, ó. E o estado B, a gente chegou nesse outro ponto aqui, ó. Aí houve uma expansão aqui, tá certo? Da pressão aumentou e o volume também aumentou. Aí, no processo termodinâmico indicado no diagrama, sabe-se que a isoterma que passa no ponto A corresponde a uma temperatura de 300 Kelvin, sendo R, que é a constante dos gases, né, 8,3 Joule por mol vezes Kelvin. Determine, no item a temperatura do gás no estado B. Gente, quando ele fala isoterma, né, é um que tem mais ou menos com esse estilo aqui, ó, tracejado. Aqui é uma isoterma, aqui é outra isoterma. Quanto mais afastado for a isoterma, maior a temperatura, certo? No caso, aqui em A, todos os pontos ao longo dessa curva tem a mesma temperatura, né? 300 Kelvin, foi o que foi dado na questão. Aí ele quer saber qual é a temperatura nesses pontos aqui, dessa segunda isoterma que passa no ponto B. Beleza? Desculpa a voz aí, gente, que eu tô meio gripado, mas vai dar certo. Então, se eu quero saber qual é a temperatura aqui no estado B, eu vou ter que recorrer, né, da lei geral dos gases, né, que é pressão no primeiro estado vezes volume no primeiro estado dividido pela temperatura no primeiro estado é igual pressão no segundo estado vezes volume no segundo estado dividido pela temperatura no segundo estado. Pressão no ponto A nós temos, vamos olhar aqui o gráfico, ó. No ponto A, pressão é isso aqui na vertical. Do ponto A, a pressão é 6. Só que tem que observar aqui no parênteses que tem um múltiplo. Então é 6 vezes 10 elevado a 4. Tudo isso é a pressão do ponto A. Então vou substituir, ó. 6 vezes 10 elevado a 4. Vezes o volume no ponto A. Volume agora é esse eixo aqui da horizontal, ó. No ponto A é 30. Só que tem um múltiplo lá, ó, 10 a menos 3. Então é 30 vezes 10 a menos 3. Tudo isso sobre a temperatura do ponto A, que é 300 Kelvin. Lembrando a vocês que se essa temperatura não tivesse em Kelvin, eu teria que transformar logo para depois fazer o uso dela nas equações. Tudo bem? Pronto, é só levar em consideração aqui que essa pressão aqui tem um múltiplo associado, assim como essa outra também. E o volume também, ó. Olha o que está no parênteses. Pressão no ponto B, ó. Agora vamos vai ser o que? Vai ser 10, ó. 10 aí vezes 10 elevado a 4. 10 aí vezes 10 elevado a 4. Vezes o volume, ó, no ponto B. 90 vezes 10 a menos 3. 90 vezes 10 a menos 3 dividido pela temperatura do ponto B, que é o que nós queremos descobrir. Beleza? Então, galera, vamos lá. Vamos simplificar aqui os termos que são iguais, ó. 10 elevado a 4 desse lado com 10 elevado a 4 do outro lado, ó. 10 a menos 3 desse lado com 10 a menos 3 desse lado. 30 dividido por 30 dá 1. 90 dividido por 30 dá 3. Então, sobrou quem aqui, ó? Sobrou 6 sobre 300 igual. Aqui sobrou 3 vezes 10, que dá 30 sobre a temperatura do ponto B. Aqui dá para simplificar mais uma vez. 6 por 6 dá 1, 30 por 6 dá 5.
Aí agora o que nós faremos? Multiplicar em forma de x, ó. 1 vezes TB, na TB, igual 300 vezes 5, 1500 Kelvin, né? Porque tá a temperatura em Kelvin. Pronto. Então, a temperatura nessa isotérmica que passa no ponto B, né? Essa isotérmica que passa bem aqui no ponto B, essa temperatura é de 1500 Kelvin. Né? Veja como é maior do que a do ponto A, né? Porque está vendo exatamente essa expansão aí. Tá certo? Então a resposta do ponto do item A é isso. Vamos para o item B. Gente, no item B dessa mesma questão, ele pede o seguinte: o trabalho realizado no processo AB. O trabalho realizado aqui nessa figura, né? Eu não posso usar aquela regrinha trabalho igual pressão vezes variação de volume, porque a pressão aqui ela não está constante, né? Ela está aumentando. Então o que eu vou fazer? Como eu tenho um gráfico, eu vou olhar exatamente a área da figura que foi descrita no processo de A até B. Essa área aqui, a área desse gráfico aqui, ela é numericamente igual ao trabalho realizado, certo? Então o trabalho aqui vai ser igual à área da figura. Esse símbolo do trabalho aqui é o sigma, né? É para representar o tal. Ele serve para representar o trabalho. Isso aqui é uma letra grega que a gente chama de tal, certo? Então vamos lá. Que figura formou aqui, ó? Veja que é um paralelogramo, né? É? Não. É um trapézio, né? Porque está deitado, gente. É um trapézio que está deitado. Tudo bem? E essa aqui é a base menor. Essa aqui é a base maior. Essa daqui será a altura. Certo? Porque ele está, né? Ele girou aqui 180 graus. 90 graus, né? No caso. Então vamos lá. O trabalho é igual à área da figura. Então o trabalho vai ser igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Certo? Ok? Então olha como a gente precisa da matemática, né? A área da figura aqui, né, do trapézio, ela é numericamente igual ao trabalho realizado. Agora vamos só encontrar quem é o valor das bases, certo? A base maior que vai de 0 até 10, ó, tá vendo aqui no eixo vertical, de 0 até 10. Aí então é 10, aí vezes 10 elevado a 4, né, porque é um múltiplo. Então o trabalho vai ser igual a base maior, que é 10, vezes 10 elevado a 4, mais a base menor aqui, ó, é de 0 até 6. Lembrando que o 6 tem um múltiplo, né, então é 6 vezes 10 elevado a 4, vezes a altura. A altura vai de 30 até 90, aí vezes 10 a menos 3. De 30 até 90 temos 60, né? Aí vezes 10 a menos 3. Porque tudo que está nesse eixo aqui de baixo é múltiplo de 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 2. Então vamos fazer aqui do ladinho. O trabalho vai ser igual. 10... Como tem aqui, ó, o mesmo múltiplo, né? Com o mesmo expoente, eu posso somar. 10 mais 6 dá 16. Aí repete o 10 elevado a 4. Aí você soma os números e repete a potência. Aí vezes 60. 60 dividir por 2, né? Fica 30 vezes 10 elevado a menos 3. Ó. O que eu fiz? Eu dividi 60 por 2. Que eu posso fazer também isso. Então o trabalho vai ser igual. O trabalho vai ser igual. Eu posso fazer aqui, né, o seguinte, ó. Eu tiro esse zero aqui e diminuo o expoente aqui, fica menos 2. Ó. Aí eu multiplico 3 vezes 16, que vai dar 48. Repete a base e somos expoente. Ó. Mais 4 menos 2 dá 2. Né? Então o trabalho vai ser igual 4,8, né? Volta a vírgula no caso, somos um expoente positivo. Vezes 10 elevado a 3 joules. Pronto.
Beleza? Então você pode colocar aí 4.800 ou 4,8 vezes 10 elevado a 3. Então é só igualar o trabalho à área da figura, encontrar as bases, multiplicar, dividir. Beleza? Vamos para o item C. Bom, no item C, ele pede o seguinte: a variação da energia interna sofrida pelo gás na expansão de A até B. Certo? A variação de energia interna, eu tenho que chamar de ΔU. Lá nas aulas, quando eu estava explicando sobre esse assunto, nós temos uma maneira para medir a energia interna, né? Que é 3 meios de PV ou 3 meios de NR ΔT. E é essa que a gente vai usar, porque nós temos o número de mols aí que está desse gás aí. Então ΔU vai ser igual a 3 meios, o N, que é o número de mols foi dado na questão, né, 4, vezes o R é 8,3, e a variação de temperatura em B foi 1500, né? Em A foi 300. Então é 1500 menos 300, que dá 1200. Certo? Então ΔU vai ser igual vamos multiplicar aqui 3 vezes 4 a 12 vezes 8,3 vezes 1500. Certo? Vai dar 119.520 dividido por 2. Então ΔU vai ser igual a, dividido por 2, 59.760. Então vou transformar aqui para notação científica. Vou botar a vírgula aqui, 1, 2, 3, 4 casas. Então fica 5,976 vezes 10 elevado a 4 joules. Então essa foi a variação da energia interna aí do processo de A até B, tá certo? Vamos para a outra questão. Vamos lá, gente, quarta questão diz o seguinte: no diagrama pressão vezes volume estão representadas duas transformações consecutivas sofridas por um gás perfeito. A primeira transformação aqui vai de A até B, né? E a segunda transformação de B até C. Essa aqui é a folha do livro. Beleza, tá aí. Ele pergunta aqui. Item A: que processos termodinâmicos ocorrem nas transformações de A para B e de B para C? Gente, de A até B, ó. Nós percebemos que a reta está indo para lá, né? Então tá havendo aí uma expansão isobárica. O que é isso? O gás está aumentando, né? Se expandindo e mantendo a pressão constante. A pressão aqui está sendo de 100 Nm por metro quadrado. Ok? Tá constante, de A para B. Em A e B a pressão é constante. Então quando a pressão é constante é isobárica. E se a setinha está indo para lá, é uma expansão. Se estivesse voltando, a setinha estivesse assim, ó, voltando, ó, seria de A para B. Se a setinha estivesse voltando aqui, seria uma compressão isobárica. Certo? Mas não é isso. Então, no item A, de A para B, está havendo uma expansão isobárica de A para B. E de B para C, ó. De B para C, ó, a pressão está aumentando, o volume está aumentando e a temperatura também, né? Então, está ocorrendo o que? Está ocorrendo uma expansão com aumento de pressão. Com aumento de pressão. Pronto. Veja bem, de B para C, a pressão está aumentando, o volume também. Então está ocorrendo uma expansão, porque a setinha também está indo para lá, para a direita.
né? Então é uma expansão com um aumento de pressão. Vamos para o item B. No item B, o que pede? Calcule o trabalho mecânico realizado pelo gás durante o processo de A até C. Então eu tenho que somar aqui, ó, o trabalho de A até B mais o trabalho de B até C, né? Então vai ter dois trabalhos, então vou chamar de trabalho total, o trabalho final, que é o trabalho de A até B mais o trabalho de B até C. De A até B é simples, né? Porque a pressão está constante. Então o trabalho total, o trabalho de A até B é só multiplicar a pressão vezes variação do volume. Mas o trabalho de B até C, vocês têm que se ligar ao seguinte, que agora eu vou observar aqui a figura que formou. Na eu poderia somar para encontrar o trabalho total, né? A área dessa figura aqui com a área desse outro aqui, poderia. Com certeza, né? Aqui temos um retângulo, né? Então vai ser base vezes altura. E aqui o trapézio, né? Então aqui é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ó. Trabalho de B até C. Substituindo, o trabalho total vai ser igual a pressão. Aqui, ó, de A para B, que é constante, não tem múltiplo, né? Só 100. Então coloca 100 vezes a variação de volume. Em A é 0, em B é 0,2 metro cúbico. Então 0,2 menos 0 é 0,2. Mais a base maior aqui do trapézio, esse lado aqui todinho, corresponde a quanto? 200. Mais a base menor corresponde aqui a quanto? 100. Não tem múltiplo, é só o valor mesmo. E a altura, ó, vai de 0,2 até 0,5. Não tem múltiplo, vai vezes 0,3. Esse lado aqui dividido por 2, ó. Certo? Substituir na fórmula do trapézio. Fórmula da área do trapézio. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Resolver, né? Então vamos lá. Trabalho total, que é de A até C, né? 100 vezes 0,2 vai ser 20, né? Você tira um zero com isso aqui, fica 2 vezes 10, 20. Mais, que vai dar 200 mais 100 dá 300. 300 dividido por 2, 150. Vai dar 150 vezes 0,3, que dá 45. Então o trabalho total vai ser igual a 20 mais 45, 65 joules. Então esse é o trabalho total. Quando o gás saiu de A, correu uma expansão isobárica até B, depois foi de B até C com expansão com aumento de pressão. O trabalho total foi de 65 joules. Ok? Vamos para a próxima. A próxima questão é a questão 5 do livro. Que diz assim: certa massa gasosa perdeu 60 joules de calor para o meio externo, ao receber um trabalho de 10 joules. Que variação de energia interna sofreu o gás? Preste atenção. Vamos colocar aqui desenhado, né, o sistema. Esse sistema, ele perdeu para o meio externo, então veio de menos 60 joules de calor. Calor igual a menos 60 joules, que ele perdeu para o meio externo do sistema. Ok? Ao receber do meio externo um trabalho de 10 joules, né? Então ele recebeu um trabalho de 10 joules. Se o sistema recebe o trabalho, esse trabalho é negativo. Beleza? Já tinha explicado isso aí, né? Na primeira lei da termodinâmica. Então, se eu quero saber qual é a variação da energia interna, né, eu vou usar a primeira lei da termodinâmica. É ΔU igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. A variação da energia interna, ΔU, é o calor,
que foi menos 60, menos da regra, abre parênteses, trabalho. Um trabalho que o sistema recebeu, então é negativo, né? Menos 10 joules. Então a variação da energia interna vai ser menos 60, menos com menos mais 10. Então ΔU vai ser igual a menos 60 mais 10, menos 50 joules. Então esse é o trabalho, é a variação da energia interna, né? Menos 50 joules. Vamos para a próxima. Bem, a próxima é a questão 6 do livro, né, do capítulo 6, página 112. E diz o seguinte: um sistema que contém uma quantidade correspondente a 3 mols de gás perfeito, monoatômico, sofre uma expansão do estado inicial de pressão 5,4 vezes 10 elevado a 5 Nm por metro quadrado e volume 16,6 litros, para o estado final de pressão 1,8 vezes 10 elevado a 5 Nm por metro quadrado e volume de 33,2 litros. Sendo 1 litro igual a 10 menos 3 metro cúbico e considerando R igual a 8,3 Joule por mol vezes Kelvin, determine, item A, as temperaturas inicial e final do gás. Certo, muita informação, então vamos anotar aqui os nossos dados. Nós vimos que o número de mols está na questão, que era 3 mols, né? A pressão no primeiro estado, do ponto A, que a gente chama, né, de A, 5,4 vezes 10 elevado a 5 Nm por metro quadrado. Volume A, no primeiro estado, é 16,6 litros. 16,6 litros. Que a gente já transforma logo. Se 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos, 16,6 litros é 16,6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Que essa é a unidade que a gente vai usar. A pressão pode ser essa mesmo. Aí, pressão no estado B, ele disse que era 1,8 vezes 10 elevado a 5. 1,8 vezes 10 elevado a 5 Nm por metro quadrado. E o volume no estado B é 33,2 litros, que transformado para metro cúbico fica 33,2 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Esse valor que eu uso. E o R, a constante dos gases, 8,3 Joule por mol vezes Kelvin. Beleza, tá aí os dados, né? Ele quer saber qual é a temperatura em A, no item A, né? Temperatura em A e temperatura em B. Então vou ter que usar aqui separada a nossa equação de estado, né? Que é chamada equação de Clapeyron, que é pressão vezes volume igual ao número de mols, constante dos gases vezes a temperatura. Ok? Então fica assim, ó. Temperatura é pressão vezes volume dividido por N vezes R. No caso, se eu quero a temperatura em A, vou usar pressão em A, volume em A. As duas são constantes. A temperatura em A vai ser igual a pressão em A, que é 5,4 vezes 10 elevado a 5, vezes o volume em A, que eu vou usar em metro cúbico, 16,6 vezes 10 a menos 3, dividido por N, que é o número de mols, que é 3, vezes R, que é 8,3. Então a temperatura em A vai ser igual, multiplicando 5,4 vezes 16,6, vamos obter 89,64 vezes 10 elevado a 5 menos 3, 2. 3 vezes 8,3 vai dar 24,9. Então a temperatura no ponto A vai ser igual, dividindo em 89,64 dividido por 24,9 vai dar exatamente 3,6. E repete a base com expoente. Esse 10 elevado a 2 é 100. 100 vezes 3,6, a temperatura em A vai ser igual a 360 Kelvin. Então essa é a temperatura no ponto A. Usando a mesma equação para a temperatura no ponto B, essa mesma equaçãozinha vai ficar
Pressão B vezes o volume B dividido pelo NR. Beleza? Ele quer a temperatura em A e em B. Vamos lá. Substituindo. A temperatura em B vai ser igual. A pressão em B é 1,8 vezes 10 elevado a 5 vezes o volume transformado, que é 33,2 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por N vezes R, que vai dar exatamente 24,9. O N é 3 e o R é 8,3. A multiplica dá 24,9. Então a temperatura em B vai ser igual 1,8 vezes 33,2 dá 59,76. Repete a base 10, somos expoentes. 5 mais menos 3 dá 2, dividido por 24,9. Então a temperatura em B vai ser igual, efetuando a divisão aí, vai dar 2,4. Repete a base com expoente, né? Aí 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 2,4. Temperatura em B vai ser igual a 240 Kelvin. Pronto. Tá aí as temperaturas. Beleza? Vamos dar pausa aí, anotando. Vamos para o item B. Na sexta, item B diz o seguinte: o trabalho realizado pelo gás na expansão. Certo? Então, para mim saber o trabalho, né? Uma pressão tá variando, eu vou ter que desenhar para saber qual figura formou, né? Volume múltiplo, tem um múltiplo de 10 menos 3, né, para transformar para metro cúbico. E a pressão é 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Aí o que é que nós temos para as pressões, né? Nós temos aqui embaixo uma pressão de 1,8 ligado para 16,6. 16,6. E nós temos aí uma pressão de 5,4 ligado para um volume de, quanto é esse volume? 33,2. Pronto. É isso? Não, é o inverso. É o inverso, perdão. Só muda os valores aqui. A pressão de 5,4 é que é para o volume de 16,6 litros. E a de pressão de 1,8 aqui é para 32. Nós temos aí um gráfico com esse comportamento aqui, ó. Decrescendo. Esse é o ponto A e esse é o ponto B. É isso? Esse aqui é o estado inicial, esse aqui é o estado final. Pronto. Desenhei o gráfico, agora vamos ver que figura formou, né? Perceba que forma exatamente o trapézio, né? Agora tá virado para esse outro lado. Mas a base maior é essa. A base menor é essa, ó. Bzinho, Bzão, e a altura é essa, ó. Mas é o trapézio. Então se eu quero o trabalho, eu só igualar a área da figura, né? O trabalho é igual à área do trapézio. É base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então o trabalho vai ser igual. A base maior vai de 0 até 5,4. Só que tem um múltiplo, né? Então é 5,4 vezes 10 elevado a 5, que é a base maior, mais a base menor, né? É a de 0 até 1,8. Lembrando que tem um múltiplo, então é 1,8 vezes 10 elevado a 5. A altura, né? A de 16,6 até 33,2, que é exatamente 16,6. Aí vezes 10 é menos 3, porque aqui embaixo tem
o múltiplo também. Tudo isso dividido por 2. O trabalho vai ser igual. Somando aqui vai dar 7,2, né? Repete o 10 elevado a 5. 16,6 vezes 10 menos 3 dividido por 2. Então o trabalho vai ser igual 7,2 vezes 16,6, 119,52. Repete a base 10. 5 mais menos 3 dá 2. Dividido por 2. Aí o trabalho vai ser igual 119 dividido por 2 a 59,76 vezes 10 elevado a 2, né? Aí eu vou voltar a vírgula aqui uma casa para ficar em notação científica. 5,976 vezes 10 elevado, ó, voltei uma para a esquerda, somando positivo. Tinha 2, fica 3 joules. Então esse é o trabalho. Beleza? Vamos aumentar o foco. Pronto. Beleza? Então essa é a área da figura. Você monta o gráfico quando a pressão não é constante. Você monta o gráfico e pega a área da figura para calcular o trabalho, tá certo? Lembrando que o gráfico tem que ser pressão versus volume. Vamos para o item C. Oitava questão diz o seguinte: certa massa gasosa sofre uma transformação isocórica, cedendo 850 joules de calor para o meio exterior. Item A: o que acontece com a pressão e a temperatura no processo? Então, vamos lá, gente. Nós temos o sistema. E o sistema vai perder calor, né? Negativo. Perder calor para o meio externo. Então, se o sistema vai perder calor, significa dizer que a pressão e a temperatura também vão diminuir. Pressão e temperatura diminui. Né? Se o sistema perder calor, pressão e a temperatura diminui também. Ok? No item A, essa é a resposta. No item B: qual é a variação da energia interna do gás? Bom, nós vimos que é uma transformação isocórica, né? Então o volume é constante. Se o volume é constante, o trabalho é igual a zero. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós temos que é calor menos o trabalho, né? Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, o trabalho é zero. E o delta U é igual ao calor trocado, que foi, no caso, foi menos 850 joules que ele perdeu, né? Menos 850 joules que ele perdeu para o meio externo. Então, a variação da energia interna é igual ao calor, né? Então, é menos 850 joules também. Só isso, oitava questão. Essa questão, eu fui revendo o vídeo aqui, eu vi que faltou o item C e o item D, né? Vamos resolver. O item C diz o seguinte: qual a variação da energia interna sofrida pelo gás no processo? Aí a gente vai fazer, ó, se eu quero saber a variação da energia interna, eu faço 3 meios de NR delta T. Então delta U vai ser igual a 3 meios. Na questão diz que o número de mols é 3, né? O R é 8,3 e a variação de temperatura é aquela temperatura final do item que a gente fez no item A. A temperatura final que era 240 menos a inicial que era 360. Então delta U vai ser igual a 3 meios vezes 3 vezes 8,3. Aqui vai dar 240 menos 160, vai dar menos 120. Vai ser um valor negativo mesmo, viu? Para a variação da energia interna. Multiplicando aqui todo mundo que está em cima, vai dar menos 8.964 dividido por 2. A variação da energia interna vai dar menos 4.482 joules.
Então essa era a variação da energia interna que pedi no item C. Já no item D, ele pede o seguinte: a quantidade de calor trocada pelo sistema com o meio exterior. Então vamos lá, aplicar a primeira lei da termodinâmica, né? Que é calor menos o trabalho, Δ. Eu já tenho quem é, né? A variação da energia interna eu já tenho, que é menos 4.482. Tem que colocar o sinal, viu? Não dá errado. Igual o calor, que eu quero saber, menos o trabalho realizado pelo gás. O trabalho de expansão que a gente fez lá na área da figura, que dava 5.976, né? De expansão, então é positivo aqui dentro do parênteses. Aí fica mais vezes menos. Fica menos 4.482 igual a Q menos 5.976. Esse menos 5.976 passa para o outro lado mais, né? Então fica assim, ó. Fica 5.976 menos 4.482 igual a Q. Então Q vai ser igual a 1.494 joules. Então esse é o calor trocado aí. Eu que pedi no item C no item B, no item C e no item D da sexta questão que faltou aí, gente. Valeu.